Retomando a nossa conversa, a gente estava falando antes sobre o treinamento psicológico, né, dentro da escalada. E agora, como é que fica o físico? Então, é aí que entraria um componente importante como reforçador e que soma, né, já nessa nossa aula, troca de hoje, né, a gente vem desenvolvendo como funciona junto, então um reforçador positivo para esse corpo. E aí a gente entraria agora num aspecto mais específico de movimentações, eu costumo dizer assim, mecânicas, eficientes, portanto, né, consequentemente, técnicas. Daí que veio o nome treino técnico, porque a gente vai desenvolver isso melhor depois, mas a parte do princípio, né, só para ser sucinto aqui agora, é que uma movimentação extremamente técnica, ela... O que é ser extremamente técnica? É com uma mecânica corporal encaixada e eficiente, principalmente com um aspecto que eu sempre reforcei, uma pisada de pé com o encaixe da sapatilha perfeito na garra, perfeito, principalmente por isso mesmo que hoje em dia a gente tem sapatilhas cada vez mais técnicas no bico, né, pela necessidade da precisão conforme vai aumentando o grau, mas que em grau mais baixo também dá segurança, e isso eleva o psicológico, olha só. Então, e somar isso, quando a gente pensa nessa movimentação eficiente de modo mecânico, com essa parte da pisada, trabalhando muito o core, a parte da pelve ali, encaixada como um centro de gravidade, eu tenho uma movimentação que é econômica, eficiente, que sobra energia e somado à parte psicológica que foi treinada, mais um exercício de presença, a gente vai falar sobre isso melhor depois, a gente, sabe, decola voos, sinceramente. Também vem aquela imagem do foguete do WhatsApp, assim, bonitinho, subindo, porque é evolução na certa e, principalmente, não evolução por evolução somente, mas algo que vai além, que é o que eu falo assim, ser e estar na montanha de modo confortável, bem, aquilo ser prazeroso, ser bom. Então, são ferramentas que vão me subsidiar para que eu possa fazer essa atividade bem. Sabe, por que tem que sofrer o tempo inteiro, sabe? Se eu treino meu corpo, se eu treino a mente, independente de grau. Eu quero fazer a Via Leste no Pico Maior, 17 ticões, como que eu vou me preparar para isso? Eu tenho que pensar na parte física, na psicológica, e eu posso fazer isso de um modo harmonioso, sabe? Com um estado de presença equilibrado entre esses dois aspectos, sabe? E claro, uma via como essa que eu trouxe como exemplo, independente de grau, pela extensão eu tenho que ter treinado, né? Então, não é só sobre grau e eficiência mecânica, é sobre o conjunto, porque na verdade, no final das contas, é um ser humano numa atividade. Que dali ele vai, sabe, essa pessoa que vive na montanha, só sendo um pouquinho poética agora, essa pessoa que vive na montanha, que se alimenta disso, e que vive bem isso, ela leva isso que a inteligência emocional fala também. Ela transmite esse conhecimento, essa emoção adquirida ali de modo equilibrado para suas outras relações. Porque, acima de tudo, somos humanos e a gente vai reverberar tudo que a gente vive, que a gente guarda como informação nas nossas teias sociais, na teia social e nas nossas relações. Então, assim, é uma pessoa que a gente está falando, sobretudo, sobre bem-estar e qualidade de vida. Então, é a evolução física, mental, no que se quer fazer, que é escalado, para que aquilo seja uma atividade prazerosa e eu, enquanto ser humano, que não sou só escaladora ou escalador, possa reverberar isso nos outros setores da minha vida. Porque quando a gente é feliz de uma coisa, a gente contamina ali quem tá perto, sabe? A gente vibra. Para ter prazer também, você falando, me veio essa reflexão. Para ter prazer em cada um dos 17 esticões, para ter presença e ser uma presença que, óbvio, você vai ter algum desgaste físico, você pode ter desgastes emocionais, tá tudo bem. Mas, ainda assim, a balança
tender mais ao positivo do que ao negativo. Exatamente. E não só ser prazeroso o cume, porque se for parar pra pensar, a gente fica bem menos tempo no cume do que durante a escalada. Sim, sim. Eu tenho um prazer intrínseco, e é verdade, em cada movimentação. De verdade. Não tô falando aqui pra florear, não. Por isso que a escalada esportiva é muito prazerosa pra mim, porque ela tem uma movimentação muito plástica, sabe? Imprime uma explosão, assim, de movimento e um estado de presença que, pra mim, o que eu acho positivo na esportiva é isso, é muito prazeroso, né? Então, cada movimentação te dando um prazer de presença, de estar vivendo aquilo, né? Porque não é só sobre mandar a via, você tá entendendo essa visão mais filosófica que eu tô falando? Sim. Porque eu também penso muito, assim, como eu sou psicóloga clínica também, eu olho esse sujeito psíquico, né, dessa forma que eu venho me referindo desde o início, enquanto uma pessoa acima de tudo. Ela não é só aquilo que está ali naquele ambiente. Aquilo precisa agregar um valor, assim, precisa ser importante na qualidade de vida e bem-estar. Então, como fazer isso da melhor forma? Que é aí que eu vejo que esse treinamento mental e esse treino técnico, eles também podem contribuir para um estado de presença mais no flow, que é o que a gente ficou de desenvolver aí, né? Como a escalada ser um flow, para poder dar prazer. E isso reverberar nas minhas outras relações de vida, porque eu sou muito mais do que só aquela pessoa que está escalando ali, né? Sendo bem escrachado, né? Gente feliz não enche o saco. Então, quanto mais feliz a gente for... É o senso comum, né? Eu adoro o senso comum. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava isso também. Gente, o senso comum ensina muita gente. Porque o senso comum vamos ser escrachados, né? Como o pessoal fala, é isso, né? Gente feliz não enche o saco, mas é legal estar por perto, as pessoas vão se contaminando ali de modo positivo. É isso. Não se enche o saco e não enche o saco dos outros. Então, gente, o flow. É o flow, pô, que nem hoje aqui com você, é o flow. E aí eu quero poder desenvolver isso com você, essa parte, então, de o que é o flow. O flow é quando eu junto esses dois lados, é quando eu junto a parte física e o mental. Aí a gente entra num estado de flow. Eu não faço mais tanto esforço para conciliar esses dois fatores. Eu não faço mais tanto esforço para fazer esses 17 esticões, ou aquele 7º grau. E aí aumenta o nível de prazer também, olha que interessante. Sim. Aí entra no estado de flow, é isso. Então eu sempre quis colocar as minhas alunas e alunos, eu falo mais no feminino porque realmente eu treinei mais mulheres, mas né, é um coletivo. Eu sempre quis chegar, na verdade o propósito era chegar nesse estado de flow. Porque nesse estado de flow, preciso repetir isso, eu entendo que eu estou reforçando uma coisa muito positiva. Eu entendo que a escalada, perdão, foi uma frase horrível, né? Eu entendo que a escalada, ela pode ser uma ferramenta transformadora para mim, enquanto a própria praticante da atividade, quanto para mim nas outras funções mesmo, sabe? É uma ferramenta transformadora, social. O esporte enquanto uma transformação social mesmo, assim. E individual. Então, por isso que eu tenho uma frase, assim, de mentoria, eu colocava muito isso nos posts da Escalada Ouro Brasil, eu estava assim, acreditando no aprimoramento pessoal e coletivo através dos esportes de montanha. Isto é, quanto que essas atividades, no plural, não somente a escalada, podem nos transformar em muitas instâncias. E eu enxergo essa reverberação, essa pluralidade, com esse olhar clínico também, né? Então não é só aquele corpo prático, é um corpo que vive em outros ambientes, em outros espaços, em outras relações. Falando um pouquinho da parte do físico, né? O que eu vejo também é que treinar o físico, além de ser evidentemente importante, já que a gente o utiliza, Sim. Dá também a segurança psicológica. Totalmente. Então, quando você fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu fiz a Italianos tem pouco tempo. Você falou que já tem ela decorada, eu já fiquei assim, gente, o veneno que eu passei no Italianos. Porque eu falei, isso aqui não é 5º grau, não. Pelo amor de Deus. Eu já entrei nos 5º grau, mas isso aqui não é 5º grau, não. Porque é diferente da escalada que a gente tá acostumado aqui, né? O nosso 5º grau é liso. E assim, mais positivo, né?
Mas, enfim, dadas as ressalvas, na época o Bilu, quando eu falei que eu queria fazer, né, italianos e tal, e a gente fez um combinado, ele falou assim, vai pra pedreira e treina muita oposição, treina muito essa dancinha do corpo pra um lado e pro outro, que você vai precisar pra caramba. Falei, tá bom, tudo bem, vou, né? E aí ele já conhece a Via, beleza. E só de eu já estar fazendo isso, eu não me sentia tão ansiosa e despreparada pra ir pra Via do que se eu não tivesse feito. Então é realmente um casamento, só que sem direito a divórcio. Sem direito. Adorei! Adorei! E então, o que você chama de dancinha é o treino, faz parte do treino técnico. Uhum. Porque essa dancinha, essa malemolência, esse gingado, esse soltar o quadril, eu trabalho muito com soltar o quadril, é que me dá uma mobilidade para fazer trabalhos de pé, com o pé mais alto, e aí eu tenho que fazer um deslocamento lateral em cima da coxa, jogar todo o meu centro de gravidade pro lado e me desprender totalmente. É um ato de fé, né? Largar o outro pé e ficar em cima de um pé só alto e garantir que vai ficar aí agarrado nas duas mãos e às vezes uma mão só. Esse deslocamento lateral, por exemplo, eu percebo muita dificuldade das pessoas em fazerem isso. Abandonar o pé de base, conseguir subir um pé alto, que aí já está envolvendo, né, uma amplitude ali na articulação do quadril, alongamento, enfim, e na hora que você tem que transferir esse peso para essa coxa, para esse pé que está alto, tem que ter essa força para transferir também, e da isometria de sustentar. Olha só, tô falando de um movimento muito básico, ao meu ver, né? Mas que se você faz isso com um encaixe muito bem feito, e treina isso, e condiciona isso bem, esse vetor de força e essa estabilidade no corpo te dá segurança, que reforça o psicológico de muitas maneiras. Primeiro, o corpo que sente que está seguro e aquele eco interno que dá assim, nossa, tá vendo como eu consigo? Tá vendo como eu posso? Uhum. Eu fiquei toda arrepiada de novo. Tá vendo como eu posso? Imagina repetir isso e fazer isso com eficiência mecânica. Então, a ideia do treino técnico é essa. Por repetição de um movimento mecânico encaixado, eu tenho uma segurança no meu centro de corpo, eu ganho amplitude de movimentação, então a minha paleta de movimentação física, o meu repertório de movimentação, ele amplia, me dá mais possibilidades para as vias que são diferentes, mesmo tendo o mesmo grau. E não tem preço você fazer essa movimentação e sentir aquela precisão e aquela consistência do nossa, eu posso. Uhum. É um diálogo interno que provoca um eco muito particular que a pessoa sente e aí reforça positivamente a autoconfiança. Então são técnicas também, olha como esse físico reforça a tua autoconfiança. E aí tu fala assim, caramba, é possível, né? Eu posso. E aí o psicológico já brilha lá, acende 1000 luzezinhas no cérebro e você se sente bem. Tu fala, não, caramba, se eu fizer 3 vezes essa movimentação, encaixar bem, decorar, daqui a pouco eu vou guiar. Um exemplo, assim. Uhum. E é verdade. Sim. É verdade. E a consciência corporal também, né? O treinamento físico, ele te leva para esse lugar em que a sua mente entende que o seu corpo é capaz. E é por isso que eu sempre falo do despertar o poder do corpo, e muitas vezes eu fico viajando na psicologia, né? Que já vários seguidores falam, Letícia, tu tinha que ser psicóloga, porque você não fala igual os outros Instagrams de postura, pilates, que você fica passando exercício. Eu falo, gente, mas é que não adianta, eu posso te passar 1 bilhão de sequências. Em que momento da sua vida você viu uma sequência no Instagram de exercício, eu olhou ali e falou, bonito. Aí que vou fazer. Nunca. Eu boto minha mão no fogo que você levantou do sofá naquele segundo e foi fazer a sequência de exercício, mas não fui. Porque tem que ter essa conexão, e até queria que você falasse um pouquinho mais do flow propriamente dito, né? Que é esse casamento sem divórcio. Eu adorei isso. Eu posso me apropriar? Pode. É do nosso momento. Foi uma conquista nossa essa expressão, então você pode usar.
posso até botar assim no livro. Frase em conjunto. Não, conquista nossa, mas dita pela Letícia Monclara. Pode deixar que eu vou te citar, eu não vou fazer plágio, não. Tudo bem. Eu sou muito ética, mas eu te cito, porque eu adorei, realmente, assim. O estado de flow, Lê, e pra quem tá ouvindo a gente, de um modo resumido, seria justamente quando essas duas danças, ou quando esses dois parceiros aí dão as mãos num casamento e funcionam muito bem. E aí você entra no estado de flow. O estado de flow você não faz mais esforço. Lembrando, eu tô falando resumidamente, tá? Isso é um capítulo de não sei quantas páginas científico sobre o estado de flow. Há algo muito mais complexo sobre isso, mas para ser prazeroso e pra gente conversar sobre isso, então eu preciso falar assim resumidamente, né? Então, o estado de flow é isso. Eu tô querendo usar uma palavra. Há uma homeostase, sabe? Uhum. Em cada setor e neles juntos, assim. É uma frequência perfeita, uma frequência legal. Mas porque se destinou atenção intencional para se treinar isso, percebe? Não é à toa também. Claro, assim, eu sou muito a favor do natural. Tem muita gente que eu acho tão bonito, que se desenvolve de um modo muito natural, não tá pensando em nada disso que a gente tá falando, teorizando aqui, complexificando, tá? Só vai lá e faz. E é lindo. Eu acho que é uma dança muito bonita, assim, é muito lindo. Eu tive alguns colegas no início da escalada que eram isso, assim. E aí eu me matando pra mandar um pro meu primeiro 7º grau, e a pessoa não treinava nada, sabe? Ia de ressaca pra parede. De ressaca, tinha bandinha de rock, de reggae, e aí tudo que envolve esse contexto, como você tá. E aí você vê a pessoa entrando no 9º grau e mandando. Eu falo, não é possível. Que raivinha. Assim. A invejinha lá do Divertidamente apertando o botão. A invejinha. Assim, não é possível, gente. Mas acontece também, é verdade. Eu vi corpos masculinos escalando dessa maneira, de um modo muito bonito. Corpos masculinos. Corpos femininos também, mas eu posso te dizer que eu tive a alegria de ver essa dança em corpos masculinos, que foram muito minha referência também, que eu acho importante as mulheres aprenderem muito com os corpos masculinos, porque há uma complementariedade. A gente vai usar mais da técnica, da nossa, toda a estrutura que a gente tem, mas aprender um pouco sobre uma agressividade necessária para uma movimentação, para um bote, para um dinâmico, para movimentos mais explosivos, gera uma complementariedade. Aí entra naquilo que eu tô te falando também, de um corpo que evolui bem, né? Gente, tô falando pra caramba, acho que tomara que essa galera, né, curta, assim, dessa forma. Ai, meu Deus. Mas quem quer evoluir tem que se dedicar e escutar para poder aprender com um coleguinha, porque aí não bate tanto a cabeça na pedra, literalmente. O malandro que é malandro aprende com o erro do outro. Exatamente. A gente vai ouvindo assim, né? Pô, eu bati muita cabeça, sabe? Então eu acho. E você imagina que também. Coisas básicas que você falou que hoje eu pensei assim, se eu tivesse escutado isso há 1 ano e meio atrás, quanta coisa que eu não tinha passado, hein? Mas que legal também, né? Que faz parte também, as bobadas fazem parte, né? Também se associam a esse corpo teórico, vamos dizer assim, desse sujeito psíquico. Esse corpo teórico, ele vai ser composto, Lê, por tudo que passa no nosso crivo, tudo que passa no nosso filtro de vida, sabe? Então, assim, os perrengues, as dificuldades, elas também podem nos fortalecer, depende de como a gente vai lidar com isso, né? E ressignificar esses momentos. Elas são componentes importantíssimos também, sabe? Passar por essas dificuldades são importantes também. Te dá uma certa sagacidade e um grau de improvisação que na escalada e na montanha é tão necessário. Quando eu dava curso básico, eu trabalhava muito sobre isso, porque a gente faz tudo para aquela cena
ser bonita direitinho. Mas conforme a gente vai evoluindo e indo a locais mais difíceis, em muitos sentidos, começam a aparecer algumas cenas que saem do padrão e que requerem um grau de improvisação. Sim. E se você já tiver uma base de que passou por uns perrengues e umas dificuldades, e se você souber ressignificar isso bem, você pode viver aquele momento até com uma certa tranquilidade. Eu já sei lidar com essa dificuldade aqui. Eu tive uma situação com uma colega que ela falou assim: mas você não tem medo de nada. E eu fico com medo pela sua falta de medo. Eu falei assim: não é que eu não tenha medo de nada. Eu tenho medo das coisas, mas eu paro e converso com medo. Eu olho, eu sei até onde eu vou. E quando qualquer coisa sai do normal, a situação foi uma chuva. Aí eu falei assim, eu observo. Estamos em maio. Maio normalmente não dá trovão, não dá raio. Tamo bem, é só uma pancada de chuva. O que a gente vai fazer? Estamos na parada. Estamos bem. Não estamos em nenhum lance, tá tudo lindo. Sim. A gente vai montar o rapel e vai descer. Acabou. Isso. Está chovendo? Tá. E vai continuar chovendo enquanto São Pedro quiser. E a gente vai descer. Com atenção, com cuidado, com calma. Não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer. É só fazer os procedimentos como devem fazer. Falei assim, então não é falta de medo. Pode parecer que eu sou super destemida. Mas na realidade é que eu olhei pra situação, analisei e falei, tá tudo bem. Sim. Tá um bem caótico? Mas tá bem. E eu falei, porque eu já passei situação que realmente não estava bem. E que não ia ficar bem se alguma coisa não acontecesse. Então, assim, Deus teve que dar-lhe uma mãozinha. Então, eu sei o momento de ter pânico e o momento de começar a conversar, né? E até no pânico a gente tem que se conversar para poder não virar uma bola de neve. Totalmente. E isso liga muito com o físico, porque a partir do momento que a gente entra na espiral do medo, né, que é um sentimento muito comum na escalada, apesar de não parecer às vezes, né, porque ele vem fantasiado de outros sentimentos, você analisar realmente da onde aquilo tá vendo, e nada melhor para combater o medo do que o conhecimento, né? Então, assim, eu tô com medo de procedimento, vai fazer um curso, vai reciclar o que você aprendeu. Eu tô com medo do meu SEG. Escolhe outro SEG. Sim. Conversa com esse SEG pra você, às vezes, criar uma dinâmica melhor, né? Eu não tô confiante em mim, no meu físico. Procura alguém que vá te dar esse treinamento, que vá te dar esse conhecimento. E não só ficar no papo de um, na história do outro, no que o outro vivenciou. Porque muitas vezes esses outros não são técnicos no quesito fisiológico ou no psicológico. São técnicos na escalada. Aquele cara que dança na pedra, vai ser mais difícil para ele descer desse lugar, do talento, do flow que ele já tem naturalmente, para poder, às vezes, te dar uma dica do que o profissional, né? Então, assim, essa é uma que eu demorei para entender e para aprender, mas foi fundamental. Que a vivência, ela é muito particular, e quem tem a escalada muito natural no seu corpo tem dificuldade de entender quem não a tem. Verdade. Verdade. Então a gente precisa às vezes ouvir de várias pessoas. Eu sei que é muito legal ter uma referência, mas é importante ter várias. A gente que é mais acadêmica, né, já sabe disso, mas é interessante passar isso também adiante, que as referências precisam ser dinâmicas e diversificadas, homens, mulheres. Eu tenho um colega que ele é homem, ele tem mais ou menos a mesma envergadura. A autorreferência também, né? Sim. A própria. E aí, para isso, precisa ter esse grau de observação, de eficiência que você teve nessa situação que você descreveu, por exemplo. Eu te vi com um grau de eficiência. E aí, nesse momento, se você me permitir, já te interromper. Lógico, pode. Desculpe, eu acabei de... conversa. Esse componente racional, para essas ocasiões, é muito importante. Porque é quando o emocional ele começa a dar uma desandada
E quem vai botar ali no lugar normalmente é o racional. Você vê, toda análise que você fez, está chovendo, estou em maio. Essa análise crítica, ela ajuda muito nesses momentos, sabe? Então, assim, eu sempre procurei trazer esse lado muito racional para a escalada, e agora abrindo um parênteses fora da ciência, mas também porque ser muito capricorniana, né? Então é tudo muito... Eu não via isso, assim, nossa, é muito racional. Eu tenho um ascendente Capricórnio também. Não, então, aí ferrou, não tem jeito. Então, mas assim, como usar isso positivamente e de modo aplicado, né? Assim, inteligente. E de fato, esse componente racional ajuda muito quando o emocional desanda. E essa análise, você lembra quando eu falei dos elementos que dão empoderamento? Você acabou de citar todos eles, assim, né? Conhecimento, poder de criticidade, observação. Aí, com certeza, você teve que pausar um pouco o teu processo emocional que estava desandando e sobrepor o racional, e aí, talvez, né, você tenha se acalmado um pouco. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, aí é uma outra questão, que pode ser trabalhada clinicamente, tá? Quando, eu não consigo fazer isso que vocês estão falando, só as duas estão doidas e viajando, é só pensar que, né, tem como treinar isso também, tá? Isso também é treinável. E são elementos que te trazem para um centro para não desandar. A escalada ela precisa ser muito racional também. Eu tenho que ser, para inclusive eu tomar decisões responsáveis. Olha, não vai dar para terminar a via aqui agora, tá vendo um vento dali, eu vou insistir em tocar pro cume, ou é melhor descer? Essa análise ela é muito importante, né? Quando você fortalece este elemento em você, você também está empoderando o teu corpo e fortalecendo o teu psicológico, porque você não passa de limites. Quando você respeita esses limites, também são importantes. Também é importante. Porque você sabe se respeitar. É legal isso, sabe? Você falou de autocuidado no início do nosso podcast. Uhum. Isso é um elemento de autocuidado também. Eu sei que eu fui, voltei, atravessei 1000 coisas aqui, tá? Reconheço. Mas foi para poder coadunar com o que você estava falando aí, de como você gerenciou a situação de dificuldade. Né? Como gerenciar um medo, por exemplo. Esse exercício racional, ele pode ajudar muito, te trazer clareza. Não vou alimentar o pânico. Não vou panicar agora. Isso já diminui um pouco aquele grau do medo. Não estou dizendo que resolve somente, tá? Mas ajuda. Faz uma análise crítica, clínica total do que está acontecendo na tua frente, sabe? Real sobre a coisa mesmo. Isso te ajuda a trazer realmente para a cena real e não para aquele lugar do medo que às vezes turva a visão e te tira de um gerenciamento ali necessário, importante, sabe? Começar a tremer, começar a ficar com... esquece como arma o rapel. O medo se instala de uma tal maneira que tu não consegue armar o rapel. Isso é muito sério, sabe? Nesse momento tu não pode dar voz a isso, né? Assim, é uma técnica. Não, e assim, a racionalização vem até para você oscilar nas emoções, porque a gente oscila na escalada, né? Enfim, não é linear, né? Nos nossos sentimentos ali na parede e tal, pelo menos os meus não são. E você conseguir se centrar no que precisa fazer e retomar pro flow, né? Porque eu acredito, né, ouvindo o que você fala, que não é um processo simples. Você, por mais que não seja impossível, é um treinamento, e tudo na vida a gente treina, tudo na vida a gente pode adaptar. Basta ter a força de vontade para fazer isso e estar cercado das pessoas com os mecanismos corretos para te dar o caminho das pedras também. E aí você consegue entrar e sair do flow até que o flow seja uma constante também durante a sua escalada, né? Sim. Acho que você fez uma observação tão legal. Sério. Esse constante, assim, médio, harmonioso, e manter ele é difícil. Aí ele começa a aparecer em vias que você já está repetindo pela quarta, quinta vez. E aí experienciar esse estado de flow é legal, reforça o aspecto psicológico. São reforçadores, por isso que eu sou muito fã de repetir via, tá? Repetir via é importante
para consolidar o físico, o mental e esse estado de flow. Uhum. Ele então tende a acontecer mais nessas vias de repetição, mas ele é difícil manter essa linearidade, assim, sabe? Ele dá uma oscilada também, vai depender. Mas a gente está procurando isso, esse meio equilibrado, assim. Manter, que é um pouco difícil mesmo, sabe? Mas conforme o volume, a continuidade e a repetição vai trazendo esse estado de flow, assim. Na verdade, Lê, não tem muito mistério, sabe? Quando você ouve, assim, você fala, isso é óbvio, né? Depois que explica, que sente, que entende a flor da pele, isso é óbvio, você tá falando pra repetir vibra, né? E não é óbvio, né? O óbvio, ele só se torna óbvio depois que você entende e passa pelo processo. Então, tem um percurso aí a caminhar, na verdade. E que bom que chegue nesse momento de óbvio, que talvez esteja chegando no flow também, porque é quando tudo se encaixa. Eu queria te fazer agora a mesma pergunta, mas para 3 estágios diferentes de escaladores. Tá bom. Um conselho de ouro que você daria para alguém que está começando? Adorei o conselho de ouro. Aproveitando para juntar psicologia da escalada. Isso. Tá bom? Vou convidar o pessoal para seguir esse perfil, ponto entre os nomes. Psicologia, ponto da escalada. Tudo tem ponto entre as palavras. Para quem está começando, os fatores que a gente citou como fatores de empoderamento, porque a gente amplia esse leque de conhecimento e, então, consequentemente, você começa numa atividade com mais segurança, não cria traumas, bloqueios, não atropela isso, que é muito grave depois para consertar, e também garante uma segurança física. Para além disso, diversificar os estilos com calma, sem pressa. Esse é o meu conselho para quem está começando. Para alguém que tá mais ou menos há uns 3 anos escalando ali, tô botando um tempo, mas enfim, o processo intensidade conta muito também na escalada. Sim. Mas assim, tá ali no meio do caminho. Não é nenhum inexperiente, mas também não é nenhum expert. Qual seria o conselho para às vezes guiar com mais qualidade, com mais prazer? Então, primordialmente conciliar estilos de escalada, porque eles se alimentam e se somam. Quando eu treino boulder e ganho aquela potência de dedo, aquela força na mão que é muito do boulder, e a explosão de movimento, com plasticidade, força e resistência da esportiva, e traduzo e junto tudo isso numa trad, por exemplo, o grau de presença de segurança físico e psicológico decola. E assim, é muito prazeroso sentir isso. E vice-versa. Para quem escala, tem uma resistência de pé na trad, aquele mental de aguentar muitos esticões, o boulderiana lombar cansando, que a gente começa a ajeitar, fazer xixi em local desconfortável, escurecer, pegar vento. Quando você traduz tudo isso para um ambiente desportivo, você também decola em outros sentidos, né? Então, assim, essa complementariedade gera uma evolução muito interessante e tem a ver com o que a gente está conversando aqui, que fortalece o aspecto físico e psicológico. É uma complementação muito interessante. E aí entra um outro ponto que poucos falam na escalada, o exercício aeróbico. Eu não posso prescrever um exercício enquanto psicóloga, mas eu reconheço a importância disso para esse corpo. Quando você continua na montanha escalada e continua fazendo trekking, caminhadas, travessias, esse ganho também ajuda muito na escalada. Então, para quem está no meio do caminho e já conhece um pouco, somar estilo, não entrar em um clube de bolinha do não sei o que, ou da Luluzinha do não sei o que só faz isso, só faz aquilo. Não cai nesse erro, amplia isso. Muro de escalada ajuda muito. E uma coisa que eu nunca abro mão, nem posso abrir, até como guia, né, de deixar de falar, que é o conhecimento técnico de procedimento. Quando você sabe o que você tem que fazer,
Não tem preço, sabe? Uhum. Não tem preço. E para aquela pessoa que já está há muitos anos, 10 anos de escalada, 21 às vezes com você, qual que seria o conselho que você acha que é o pulo do gato, ou para voltar a sentir prazer na escalada, que às vezes pode ter ficado uma coisa banal, eu já ouvi isso de alguns escaladores mais antigos. Sim. Ou então para abaixar um pouquinho o ego, porque o ego do escalador é uma coisa freudiana. Eu não sei se eu consigo atender essa questão do ego agora, assim, porque eu tenho que ter muito cuidado para também não estigmatizar essa pessoa que está nesse lugar, né? Porque senão eu posso estar colocando tudo no mesmo pacote e eu acho que não seja. Eu reconheço essas figuras que você está falando, mas eu queria ter um cuidado de não generalizar. Mas vou responder também o que você está falando, mas sem generalizar, tá? Uhum. Até porque, por exemplo, eu não me vejo nesse lugar. Eu tenho 21 anos de prática, mas eu sei que você está falando, tem umas figurinhas assim, né? Mas, num primeiro momento, você acabou falando, para ter prazer. Eu ia falar, tenha prazer, volte a ter prazer. E isso pode ser... normalmente isso vai acontecer em vias mais fáceis. Onde a pessoa já não quer mais ir porque já foi, sabe? Ela tem um grau físico tão desenvolvido que ela não quer ir. Mas como é gostoso fazer uma escalada sem preocupação. Quando eu encerrei a minha carreira como guia, assim, a minha maior reclamação, eu já tinha feito todos os meus projetos de esportiva, já tinha entrado em 10º grau, 9º, tudo, volume também, todas as trades que eu quis fazer. Acho que eu fiquei devendo umas 2 ou 3, mas pra mim isso não é mais um problema, eu já tô resolvida com isso. Mas só pra você entender, a minha grande questão era o seguinte, eu queria ser guiada, eu não queria mais guiar. Uhum. Eu queria ter o prazer de só escalar sem a preocupação. Olha que coisa. E aí eu virava para meus amigos e falava assim, me guia, por favor. Eu quero então ouvir. Eu falei, eu só vou se eu não tiver que guiar. Isso tá dialogando com o que a gente tá falando, de tipo, ter prazer. Então, para essas pessoas que, se elas, vai depender, né? Se elas não estiverem mais tão ligadas em um projeto específico, eu acho que ter prazer, né, nas vias mais tranquilas, escalar com pessoas que estão num outro grau mais baixo, saber estar também convivendo com isso é muito gostoso, né? E eu acho que a reciclagem é sempre muito importante, assim, agora de novo trazendo para essa coisa mais conceitual e teórica que eu sempre volto, né, ao racional, né? Mas por quê? A gente tem sempre uma inovação de equipamentos. Quando eu comecei a escalar, não tinha o ATC Guide, nem pensar o Megajoule. Então, assim, foi necessário fazer uma atualização. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Acho que basicamente isso. E em todas as 3 categorias aí que você separou, eu acho que se for para pensar em treinamento, né, nos seus diversos graus de dificuldade aí, acho que se tiver feito sentido o que a gente conversou aqui, para essas pessoas seguirem esse método, né, de pensar nesses 2 aspectos, sabe? Pensar numa movimentação eficiente, técnica, fazer treinamento mental, entender que para evolução na escalada não é só a base esportiva, por isso que eu atendo muitos escaladores e escaladoras olhando a parte clínica. Você quer saber, hoje em dia, assim, a maior parte conversa sobre outras questões e não é nem escalada. Isso é muito louco, né? Então, assim, isso pode ajudar também. Isso é pra todo mundo, assim, sabe? E, deixa eu ver se eu posso incrementar mais alguma coisa. Eu acho que eu queria reforçar uma coisa, que é, pra quem tá começando, não ter pressa. Quero guiar também. Calma. Eu já ouvi uma série de histórias e narrativas de acidente de escalada com essa pressa, sabe? Acidente que depois cria um trauma. Uhum. E depois fica difícil de recuperar isso. Porque o trauma psicológico ele é difícil de um trauma ortopédico, onde você pega um osso, bota uma plaquinha em parafuso e junta. Como é que a gente faz com um trauma psicológico se a gente não consegue nem tocar nele, né? Eu acho que a psicologia é uma das ciências, uma das artes assim, mais bonitas nesse sentido, que você tem que fazer uma mágica. Você não toca no objeto de estudo. Olha que loucura.
A gente não toca igual ortopedista. Como é que eu conserto, entre aspas, um trauma de alguém se eu não toco? É um trabalho muito difícil. Então, o que puderem evitar para não se atropelar, não criar esses medos, assim, gatilhos e traumas, sabe? Reforçadores, reforçar os aspectos negativos, eu acho que isso é muito importante. E aí tem a ver com o que você falou de escutar. Tem uma música interna que fala também. A gente escuta pedra, tem gente aí que escuta pedra, né? mas dá pra escutar a música interna também. Sim. Sabe? Pra quem tá no meio, aproveita esse ápice maravilhoso, onde tá chegando num patamar legal de evolução, gerencia legal os estilos pra garantir uma evolução boa, sabe? E eu acho que a galera que já tá com mais experiência, acho que ter prazer, isso vai ser legal. E isso vai acontecer normalmente em momentos de mais relaxamento. Assim, não tô dizendo que não é para entrar numa via difícil, mas o volume de escalada ele é tão grande, que você sente muito prazer em coisas mais tranquilas. Uhum. Eu até usei essa didática uma vez também, assim, comecei a levar café, brigadeiro, chocolatinho no meio da via. Gente, achei sensacional, vamos fazer um lanche no meio da via. Porque não era nem a escalada mais, sabe? Assim, esses momentos são legais também pra quem já fez muita coisa, sabe? Assim, né? Depende do que se quer, obviamente. Pra galera egóica, que você falou, aí, cara, se a montanha, que é uma entidade, vamos dizer assim, né? Muito dura e que não alivia nos ensinamentos, se essa pessoa ela não baixou essa bola na montanha e na escalada, cara, eu não sei o que vai fazer eu baixar a bola dela. Sinceramente, porque eu acho a escalada muito dura, eu acho a vida na montanha muito dura, sabe? De verdade. Você não sobe quando você quer, você não faz o que você quer. A pedra, ela manda. Sim. Pode quebrar uma garra, você pode escorregar, você não domina a natureza. Então ela te coloca num lugar de respeito, de você se conhecer consigo mesmo e naquele lugar. Na psicologia a gente fala consigo e na relação com aquele lugar. Isso também já te coloca num lugar de você ter que respeitar isso e saber até onde você pode ir. Então você tem que baixar a bolinha, muitas vezes. Não vai, não dá, entendeu? Não deu. E aí você tem que engolir aquilo e voltar pra casa e trabalhar aquilo. Eu acho que você já deu a resposta, que é realmente voltar pra esse lugar. De que, apesar de ser muito experiente, apesar de ser muito bom, apesar de todo o currículo desses 20 anos de escalada, ainda quem manda é a nossa entidade montanha. A nossa entidade natureza, né? E voltar para esse lugar de humildade, propriamente dito, assim, de adoração num sentido de adorar estar na montanha, estar naquele momento presente, guiando, participando, enfim. Eu acho que é o conceito para todo mundo, né, na real, esse, mas... Sim. Você me fez lembrar aqui agora de uns episódios que eu vi com umas figuras assim, que eu não posso citar. Não podemos? Mas, aí eu queria complementar, que se não aprendeu ainda vai acontecer alguma coisa e vai aprender. Porque foram situações que eu vi acontecendo com algumas pessoas assim que eu via não tendo uma relação muito respeitosa e que mesmo depois de 20, 30 anos aconteceu algo na relação, não só com a montanha, mas no encontro com outras pessoas na montanha e que deu problema. Né? Então assim, montanha ensina. Pode ainda ter essa aula, né? Aquele lugar pode ainda dar essa aula da humildade, né? Vamos dizer assim, desse respeito. Né? A montanha ainda pode acontecer. A montanha ensina, essa é a máxima. Vivi, eu queria te agradecer imensamente. Com certeza faremos mais outros episódios. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Amei nosso flow. Foi muito flow. É isso, tá vendo? A gente tá muito preparada pra isso. Foi muito flow. E depois a gente ainda sai com essa sensação maravilhosa. Adoro ficar degustando a conversa depois. Eu que te agradeço. Eu procurei falar de um modo
o mais flow possível e que pudesse ser, né, coerente, de fazer sentido, porque é para somar. Se não for para somar, para mim não faz sentido. Então, essa foi a minha intenção maior, assim, pode ter certeza. Deixa teus agradeço contatos. pelo casamento que a gente acabou tendo de insight. Ah, sim, claro. Deixa teus contatos, se alguém quiser ser seu paciente, onde entra em contato, se quiser te conhecer mais, rede social, enfim. Tá, então vamos lá. Eu tenho um perfil específico da escalada, que é Psicologia da Escalada, que tem ponto, né, entre as palavras. E tenho também o perfil meu da clínica, que é o PSI, PSI, de psicóloga, né? PSI, aquele underline, Vivi Loa, com H no final. Eu tenho meu site profissional pessoal também, que é a mesma coisa. psiviviloa, com H no final, .com.br. Nesses dois perfis do Instagram, eles também direcionam para o site. Então, pode ser um caminho mais fácil, porque às vezes esse psi, a pessoa pode se confundir para escrever, ou loa com H, né? Então, vai lá no perfil Psicologia da Escalada, que conecta com o meu perfil da clínica, que é o Psi Vivi Loa, e num dos dois tem o meu site profissional também. Que aí, através do site, tem o ícone do WhatsApp, ou se quiser mandar uma mensagem direta no Instagram também. Eu amo o que eu faço. Eu já ouvi isso de algumas pessoas e foi a melhor coisa que eu ouvi na escalada, que é, você fala da escalada com uma paixão e um amor, que é algo que você pega no ar, assim, é tácito, né? Tá no ar, você sente. E de fato é isso, então dessa mesma maneira que eu recebo e acolho os meus pacientes. Então, quem sentir afinidade com a minha fala, também vai ser recebido dessa mesma maneira, porque eu gosto muito do que eu faço. Dá pra sentir. O flow acho que também vem disso. Ai, gostei. Temos uma paixão em comum, então acaba que flui mais, realmente. Então, mais uma vez, te agradeço. Até a próxima. Muito obrigada. Adoro as tuas concepções psicológicas. Realmente, você tem um viés aí muito da psicologia na tua carreira. Quem sabe. Eu senti que muitas vezes você até falou melhor do que eu, e assim, algumas coisas eu falei, nossa, vai, fala aí, por favor, que tá ótimo. Muito bom, muito bom. Me deu muitos insights também, então, tipo, me senti enriquecida com a troca com você. Obrigada. Obrigada. E assim finalizamos mais um episódio de podcast. Eu te espero na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Beijo!